Agradeço, Vossa Excelência. Então, tinha esquecido do vídeo. Fora Bolsonaro, mais uma vez, bom dia a todas e todos, vereadores e vereadores, senhor presidente, as pessoas que nos assistem através da internet. Vossas Excelências sabem, desde o início do mandato, eu tenho procurado trazer essa casa discussões sobre a importância de políticas de mobilidade cicloviária. Eu sou um ciclista, porque tenho na bicicleta o meu meio de transporte principal, vou para a Câmara quando a gente poderia ir sempre de bicicleta, ou quase sempre de bicicleta, e a gente tem uma relação muito boa com os movimentos, com as organizações que vêm demandando cada vez mais estrutura cicloviária na nossa cidade. A gente vem aí pedindo há muito tempo para que seja implementado o plano diretor cicloviário, a gente vem pedindo, a gente vem demandando a instalação de ciclovias, nós viemos muitas vezes propor questões pontuais no que diz respeito à ciclovia. O nosso mandato conseguiu, logo no seu iniciozinho, junto à secretaria dessa casa, a instalação de um bicicletário na nossa casa. Então, a gente procurou avançar muito. E uma das coisas que a gente tem no Recife, Excelências, e a gente precisa se orgulhar muito disso, é uma sociedade civil muito tecnicamente competente, que estuda sobre as questões da nossa cidade e, eventualmente, nos apresenta os resultados desses estudos. Então, o nosso requerimento vai na mesma linha do que nosso mandato vem seguindo desde seu início, que é de apresentar possibilidades concretas de melhoria da nossa malha cicloviária, entendendo que agora, quando a gente está passando por um problema que é mundial, que é do necessário enfrentamento a um vírus, que nos obriga cada vez mais a evitar contato, evitar proximidade, evitar estar pegando ônibus, quem puder, evitar estar pegando metrô, quem puder, evitar, inclusive, estar com muitas pessoas dentro de um mesmo veículo, por pequeno que seja. Então, o mundo inteiro tem utilizado, tem entendido que esta é a época ideal para que a gente possa apressar os procedimentos de melhoria da infraestrutura cicloviária. Então, eu trago aqui para votação, e tenho certeza que essa Câmara aprovará esse requerimento, que a Secretaria de Mobilidade analise e avalie a implementação de uma proposta de plano emergencial para a implementação da estrutura cicloviária no Recife. É um plano elaborado pela Amiciclo, que é uma associação de extrema competência técnica e que divide esse plano em 4 fases. Ela obedece às diretrizes do plano diretor cicloviário e conta, inclusive, com orçamento, a sugestão de orçamento mínimo e máximo para cada uma dessas 4 fases. Sendo a primeira fase a sedimentação do que hoje é a ciclofaixa de turismo e lazer, que já tem, inclusive, as ruas pintadas, que já é uma estrutura que está mais avançada. Essa é a primeira fase. Nós poderíamos ter até 14 quilômetros de ciclovias. Depois, as duas próximas fases, a fase 2 e a fase 3, chegaríamos à Avenida Governador Agamenon Magalhães, à Avenida Norte Figueiredo Arraes, Mascarenhas de Moraes, Caxangá, depois a Avenida Recife, Abdias, Beberibe, Estrada Velha de Água Fria, Visconde de Albuquerque, Avenida Dois Rios, que são tidas como avenidas muito violentas para quem é ciclista. Algumas delas eu conheço por experiência, são violentas sim. E na fase 4 se consolidaria a rede macro, com mais 25 quilômetros, envolvendo a BR-101, a Avenida 21 de Abril, a São Miguel e José Rufino, a Avenida Sul e Dantas Barreto, Avenida Benfica, Viaduto Capitão Temudo, Barão de Souza Leão e Visconde de Jequitinhonha, com mais 25 quilômetros. Totalizaria um total de quase 90 quilômetros. Vamos lembrar que a Prefeitura tinha prometido mais 100 quilômetros de ciclovias ainda este ano, então estaria ainda menos do que a Prefeitura prometeu, e integrando nossa cidade através de uma rede de ciclovias que possibilitaria com que o transporte individual via bicicleta fosse fomentado, fosse fortalecido na nossa cidade, que é uma cidade que tem características que nos levam a entender que esse é um transporte absolutamente viável para a melhoria tanto da capacidade de mobilidade individual da nossa cidade, ou seja, as pessoas chegariam melhor e mais cedo nos seus compromissos, e agora entendendo que elas poderiam também se prevenir do Covid quando escolhem ir de bicicleta, ao invés de ir mesmo de táxi, de Uber, de ônibus ou de metrô, além do ganho da saúde que toda pessoa tem sempre que faz uma atividade física.
Então, peço a aprovação de Vossas Excelências, já entro em contato agora, aproveito a oportunidade para dialogar com os vereadores, que são as lideranças da base do governo, tanto o vereador Heriberto Rafael, quanto o vereador Rinaldo Júnior, quanto o vereador Aderaldo Pinto, para que se somem a nós. Eu tenho visto o vereador Fred Ferreira também falando muito de ciclovia, tenho visto alguns requerimentos do vereador Luiz Eustáquio falando muito de estrutura cicloviária, para que a gente possa se unir no sentido de que a prefeitura observe esse estudo muito bem feito, tecnicamente preciso, da Amiciclo, que é uma organização independente da sociedade civil, que não tem nenhum tipo de relação financeira ou nenhum tipo de dependência com nenhuma força política da nossa cidade e que vem aqui nos presentear com a possibilidade de, no curto prazo, as fases seriam uma fase a cada mês, com um valor absolutamente condizente com a realidade. Todas essas 4 fases, elas gastariam entre 2,5 a 4 milhões e meio de reais, é um preço absolutamente condizente com a necessidade e a potencialidade de nossa cidade, e a gente teria, ao final desse procedimento, que duraria até quase o final do ano, uma rede de ciclovias que permitiriam que o trabalhador e a trabalhadora, independente de pandemia, possam circular livremente com sua bicicleta, trazendo ganhos absurdos, tanto à saúde individual de cada pessoa que optar pela bicicleta, quanto à saúde coletiva da cidade, que estaria de forma uníssona, sim, com uma ação bastante eficaz de prevenção ao coronavírus e a qualquer outra virose que seja transmitida através do ar ou de partículas de saliva. Muito obrigado, Vossas Excelências. Conto com o voto positivo. Eu tinha pedido uma parte aqui no chat. Excelência, eu peço desculpas, eu não havia visto a parte, e aproveito para dizer que Vossa Excelência também é um dos vereadores, eu não havia lembrado, peço desculpas, mas Vossa Excelência também é um dos vereadores que oportunamente traz à tribuna a pauta das ciclovias e das bicicletas, e acho sim, vereador Ivan Moraes, todas as nossas diferenças. Vossa Excelência tem mais 10 minutos por ser o autor. Agradeço, Excelência. Vereador Ivan Fred Ferreira, se tiver uma possibilidade, a gente quer falar. Certamente, Excelência. Eu ouço o vereador Rodrigo Coutinho, depois ouço o vereador Fred Ferreira.